a todas e a todos. Eu sou a professora Andréia Pessoa. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Está sendo uma alegria a gente poder se encontrar aqui, ainda que nesse espaço virtual, mas de ter esse contato com vocês, né? Eu vou solicitar que as pessoas fechem o microfone, por favor, mantenham a imagem aberta, para a gente poder não ter interferência na nossa conversa. Então, eu faço a coordenação da disciplina, do módulo, né? Sou uma das autoras do material didático que vocês estão tendo acesso nessa disciplina, juntamente com as professoras Priscila e Adriana, que fazem a coordenação do módulo e que estão trabalhando mais diretamente com os mediadores. E hoje a gente, além dos mediadores, recebe vocês, cursistas, para nós é uma alegria, conforme eu já falei. E elas, como eu, também são professoras da UERJ de Caxias, e nós atuamos, então, como professoras adjuntas nessa faculdade, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que fica em Caxias. Estou falando porque tem muita gente que talvez não conheça. A UERJ tem algumas unidades, e uma delas é essa unidade de Caxias, né? Além de ser professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, eu sou professora alfabetizadora aposentada da rede municipal da cidade de São Gonçalo, é uma região metropolitana do Rio de Janeiro. Talvez algumas pessoas também não conheçam. E eu queria, então, inicialmente, agradecer a professora Rita Frangella, coordenadora desse curso, que fez o convite para eu coordenar essa disciplina, módulo 4, né? Eu vou falar rapidamente, em seguida a professora Adriana vai se apresentar e fazer algumas considerações, mas antes eu queria dizer o seguinte: nós, nessa disciplina, nós buscamos reunir algumas reflexões sobre essa temática, né, específica, que nos foi encaminhada pelos organizadores do grupo. Então, assim, a gente fez essa disciplina muito baseado nos estudos que a gente vinha desenvolvendo já, né? Estudos específicos sobre o processo de aprendizagem, sobre os direitos de aprendizagem, sobre os desafios de se garantir esses direitos de aprendizagem, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental. Tratamos também de aspectos específicos das possibilidades do trabalho com a ludicidade, com o direito do brincar, articulado com as possibilidades de práticas pedagógicas com a literatura infantil e leitura literária. E hoje, então, a gente não vai fazer uma aula para tirar dúvidas, isso vocês têm feito junto aos mediadores, e a gente vai permanecer nesse contato com os mediadores diretamente com os coordenadores de módulos, que são as professoras Priscila e Adriana, que vão falar daqui a pouquinho. A gente fez a opção de fazer uma oficina, né, que é diferente do gênero aula. Então, hoje nós temos uma convidada, a Priscila vai falar sobre a nossa convidada, que é a professora Clarice, e ela vai conduzir, então, uma oficina. A gente espera, então, uma participação efetiva, uma participação dinâmica de vocês, por isso eu peço que vocês mantenham as câmeras ligadas, quem puder, e no momento da participação é que vocês não fiquem constrangidos, tá bom? Então, estamos entre colegas, todas nós professoras, e vai ser um prazer dialogar com vocês. Muito obrigada, e agora eu vou passar a palavra para a professora Adriana, que vai fazer algumas considerações, em seguida a professora Priscila faz a apresentação da nossa convidada. Muito obrigada, pessoal, é bom estar aqui com vocês, daqui a pouco a gente conversa mais. Adriana? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite, eu sou a Adriana Correia, estou junto com Priscila e Andréia aí nesse trabalho. A gente está bem contente com a interação de vocês lá na plataforma. A gente percebeu, né, que o Fórum Formativo 2, falando das memórias da infância a partir da brincadeira, foi um fórum que foi um fórum muito colaborativo. Muitas pessoas participaram, apresentaram suas propostas, suas brincadeiras. Hoje aqui, né, eu combinei com a Andréia e com a Priscila, eu falaria um pouquinho com vocês do QR Code. A gente botou, durante o percurso acadêmico de vocês no módulo 4, a gente colocou alguns QR Codes.
Os QR Codes não são de conteúdo, são lúdicos, são de entretenimento. É claro que eles geram uma expectativa. A gente quer descobrir o que tem naquele QR Code, que, na verdade, são links que vão dar para a gente acesso a um GIF, alguma animação ou alguma imagem. Só que alguns cursistas estão com dificuldades para abrirem o QR Code. E essa dificuldade a gente está tentando resolver colocando link. Mas fiquem tranquilos que quando vocês não acessam o QR Code, vocês não têm prejuízo em conteúdo. Ali dentro do QR Code são links para dar uma movimentada, uma animada no percurso acadêmico de vocês no módulo. Então, são dinâmicas, são imagens engraçadas que a gente está fazendo a ponte com a ludicidade. Então, fiquem tranquilos que a gente vai estar deixando links ao lado do QR Code ou embaixo, e vocês não estão tendo prejuízo em relação ao conteúdo, mas gera uma expectativa, né? O não acesso ao QR Code está também movimentando a plataforma. A gente previu, né, essa questão, né, que fez essa dificuldade ia aparecer. No entanto, a gente topou, a gente assumiu o desafio do QR Code, porque trata-se de um letramento digital. A gente, em alguns espaços hoje, já está entrando com QR Code. A gente vai em algumas atividades culturais, a gente lê legenda em QR Code. Então, o que a gente propôs? No módulo de educação online, onde a gente tem aí disponível diferentes ferramentas, vamos topar o QR Code, é o enfrentamento para todos. Às vezes eu falo para os mediadores, para a gente também foi um desafio, só que a gente topou. E a gente está nessa com vocês, enfrentando desafios, dificuldades de baixar o QR Code. Então, para a gente não ter muitas delongas, a minha proposta aqui hoje era só essa mesmo, de falar do QR Code. Desejo uma excelente oficina para todos. Tá. Se tiver, a senhora tem que ir. De novo? Não, tá mudo não. Ah, ativar mudo. Não, né? Não, claro que não. Se tiver em inglês, tem opção. Boa noite. Mais alguém aqui? Dificuldade com... Pronto. Então, mais uma vez, né, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a professora Priscila Correia, sou colega da Adriana e da Andréia na FEBEF, a UERJ Duque de Caxias. Estamos juntas nesse trabalho da aula de literatura infantil. E hoje eu convidei para fazer essa aula especialíssima com vocês. Nós convidamos, né, a nossa colega, minha amiga Clarissa, que está aí dando tchauzinho para vocês. A Clarissa, antes de qualquer coisa, é minha amiga, mas não é por isso que ela está aqui. Ela adora histórias, sabe contar histórias muito bem, conta para o filho, conta para as nossas alunas, que ficam sempre encantadas. É uma marca do trabalho da Clarissa, né, contar histórias. Lá na FEBEF, ela é nossa colega, subchefe do Departamento de Ciências e Fundamentos da Educação e professora principalmente das disciplinas de Educação, Linguagem e Conhecimento, da área da Psicologia da Educação. Além disso tudo, ela é doutora em Educação pela UFRJ, mestre e licenciada em Pedagogia também pela UFRJ. Além da literatura infantil, a Clarissa se interessa também por práticas pedagógicas inclusivas, formação de professores e as diversas relações presentes no espaço escolar. Então, queria mais uma vez agradecer a Clarissa por ter aceitado aqui participar desse momento especial com a gente e passo para ela a palavra agora. Bom, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, com as minhas colegas e com todas vocês que são colegas também, que são educadoras como nós. A gente ficou pensando aqui uma oficina possível nesse formato online. A gente sabe que o formato online não garante a mesma participação de uma oficina presencial, mas a gente espera que possa contribuir para vocês pensarem as práticas de vocês na leitura de histórias. A gente vai focar mais na leitura de histórias, no uso de livros, nesse tipo de contação com o uso do livro e da literatura infantil. Tá? E aí, para a gente já começar brincando, eu trouxe um quebra-gelo, né? Eu vou contar uma história que é um conto acumulativo. É um conto popular. Aprendi com a maravilhosa Bia Bedran.
Então, é um conto acumulativo, é uma história em que alguns trechos dela se repetem. Esses trechos se repetem de maneira cantada, tá? E a ideia é que vocês, ao longo da história, vão aprendendo esses trechos para cantar também. Não vai dar para vocês abrirem os microfones, porque senão vai ficar uma loucura, assim, a gente não vai, né, cada um vai cantar num momento, né, por conta da internet, e aí não vai ficar legal, né, vai ficar interrompendo. Então, vocês vão participar, mas vão participar daí, né, cada uma cantando para si, né, ou para quem está perto de vocês. Além disso, esses momentos de repetição são momentos em que vão ter gestos também, tá? Então, vocês vão aprendendo a música e vão aprendendo gestos. E no começo é difícil mesmo, a gente tropeça, se atrapalha, não tem problema nenhum. A ideia é a gente brincar, se divertir. Tá? Eu vou ensinar para vocês um pedacinho do gesto agora, que é o pedacinho mais difícil, só para vocês pegarem isso e ficar menos difícil ao longo da história, tá? Bom, então a palavra principal da história é coca. Não sei se vocês conhecem a história da coca. Então, coca. Esse é o símbolo da coca, tá? Coca. Coca que o mato me deu. Vou afastar um pouquinho mais para ver se vocês enxergam melhor. Então, coca que o mato, aí vocês pegam, né? Que o mato me deu e trazem para si. Tá. Agora um outro pedacinho. Coca, coca, recoca. Isso. Então, coca, tá aqui perto, né? Aí vai para frente, coca, recoca. Beleza? Agora a gente vai juntar os dois. Coca, coca, recoca, que o mato me deu. De novo. Coca, coca, recoca, que o mato me deu. Esse é o pedaço mais difícil. Assim, porque não é o som. Vocês vão pegando de letra, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a história da coca. Ah, que bom, Joyce. Joyce escreveu que ama a história e que os alunos amaram. Certa vez, um menino foi passear pela mata. Ele já estava de férias, não tinha o que fazer, foi arranjar coisa para fazer. Então, corria atrás das borboletas, pulava atrás dos sapos, até que ele encontrou uma coca. Vocês devem estar imaginando aquele líquido, aquele veneno delicioso que a gente toma nas festas. Não, não é dessa coca não que ele encontrou. Coca era como chamavam lá na região onde ele morava, um legume doce, grande, que em outras regiões é chamado de girimum, de abóbora. Pois bem, o menino pegou a coca e levou para casa. Chegando lá, entregou para a avó na cozinha e pôs-se a brincar no quintal com o cachorro. Logo, logo, ele sentiu o estômago dele... Sentiu que estava com fome. E olhou pela janela. Viu que a avó tinha cozinhado a coca e tinha comido a coca todinha. Ele foi até a cozinha, pediu a coca para a avó, cantando. Minha avó me dê minha coca, coca que o mato me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. A avó já tinha comido a coca, deu para ele um prato de angu. O menino, muito mal criado, olhou para aquele prato de angu, tascou o prato na parede, andou pisando firme, saiu batendo porta, chateado à beça. Mas ainda estava com fome, o estômago roncava, voltou para pedir o angu de volta para a parede. A ideia é vocês irem tentando, tá, gente? Parede, me dê meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. A parede tinha comido já o prato de angu, porque em história tudo pode acontecer, né? Deu para ele, então, um pedaço de sabão. O menino pegou aquele sabão e ele lembrou que quando ele estava passeando lá no mato, viu lá no riacho uma lavadeira com uma trouxa cheia de roupa, lavando roupa no riacho sem sabão nenhum. Então o menino foi até lá, entregou a ela o sabão. Ela ficou muito agradecida e continuou o seu trabalho.
E o menino pôs-se a brincar, a correr, subiu, desceu em árvore, balançou no cipó. Tanto brincou, tanto brincou, tanto suou, que sentiu que estava precisando tomar um banho. Então voltou lá para a lavadeira para pedir o sabão de volta. Lavadeira, me dê meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. A lavadeira tinha tanta roupa para lavar que já tinha usado o sabão todo. Deu para ele, então, uma navalha. O menino não sabia o que fazer com a navalha, botou a navalha no bolso, continuou andando pela estrada, arranjando alguma coisa para fazer, até que daqui a pouco ele passou por um cesteiro que fazia uns cestos de palha lindos, grandes, e cortava a palha com a boca, não tinha faca para cortar. Então o menino ofereceu a ele a navalha. O cesteiro agradeceu, continuou o seu trabalho, e o menino a perambular. Até que ele começou a sentir que a barba dele estava crescendo. Até parece, né? Até parece, coisa de menino. E quis pegar a navalha de volta. E voltou lá para o cesteiro para pedir a navalha. Cesteiro, me dê minha navalha. Navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão. Sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu. Angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. O cesteiro, sem querer, tinha quebrado a navalha. Né? Foi lá, na hora da fazedura, da palha, de cortar, acabou quebrando a navalha sem querer. Deu para ele, então, o cesto. O menino colocou o cesto na cabeça, foi-se caminhar e lembrou que o padeiro, seu vizinho, estava lá fazendo pão de manhã cedinho, aquele pão gostoso, cheiroso, e colocando o pão no chão, porque não tinha onde botar. Então, ele ofereceu de bom grado o cesto para o padeiro. Logo depois, o que aconteceu? Já dá para imaginar, né? O menino cismou que queria o cesto de volta, nem sei para quê, e voltou lá para o padeiro para pedir o cesto. Padeiro, me dê meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. Cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. E aí o padeiro tinha vendido o cesto junto com os pães. Vendeu a fornalha toda junto com o cesto. E deu para ele, então, um pão. Naquela hora, o menino não estava com fome. A fome já tinha passado. E aí, ele viu uma moça tomando café, sem nada para acompanhar. Deu a ela o pão. Logo, logo, o que aconteceu? A barriga do menino voltou a roncar. Ele sentiu aquela fome danada e voltou lá para a moça para pedir o pão. Moça, me dê meu pão. Pão que o padeiro me deu. Padeiro vendeu meu cesto. Cesto que o cesteiro me deu. Cesteiro quebrou minha navalha. Navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão. Sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu. Angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. A moça, claro, já tinha comido pão, né? Pão a gente come assim rapidinho, principalmente quando está quentinho. Então, ela deu para ele uma viola. Dessa vez o menino adorou a troca. Era tudo o que ele queria na vida. Então ele foi, subiu em cima de uma árvore, sentou num galho e pôs... De uma coca fiz angu, de angu fiz sabão, de sabão fiz uma navalha, de uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão, de um pão fiz uma viola, ding-ling-ling que eu vou para Angola, ding-ling-ling que eu vou para a escola, ding-ling-ling que eu vou me embora.
é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aprender, para quem não conhecia. Tem um vídeo no YouTube da Bebedran contando essa história, para quem quiser depois assistir, né, e conhecer e relembrar. Eu queria dizer que eu sou uma contadora amadora, né? Não sou profissional, não faço show, nem nada disso, sou muito amadora, mas gosto muito de contar histórias. E essa oficina ela foi pensada muito a partir do que eu aprendi nesse livro daqui, que é o Ofício do Contador de Histórias, da Inu Sorce, que é africana, de Gana, se não me engano. Isso, de Gana, uma contadora africana, e a Gislaine Matos, que é uma contadora mineira. Tá? Editora Martins Fontes. Pri, copia e cola no chat o nome do livro. Obrigada, para todo mundo poder ter. Bom, então, muito do que a gente vai conversar hoje está apoiado, né, nesse livro, que é um livro bem, bem legal. Machucadinho que eu meti a mão. E aí, para a gente continuar a conversa, né, ou começar a conversa, eu queria mostrar para vocês um vídeo contando uma outra história, para a gente começar a pensar que elementos que podem e devem estar presentes quando a gente conta uma história usando um livro na escola ou em outros espaços educativos formais e não formais, né? E aí, ao invés de eu contar aqui, para vocês poderem ter um acesso melhor à ilustração, poderem acompanhar melhor a narrativa, a gente vai mostrar por um vídeo, tá? A história é Chapeuzinho e o Leão Faminto, mas ela vai ser apresentada aí no vídeo. Eu queria que vocês prestem muita atenção, né, na maneira como eu estou contando. O que chama a atenção de vocês? Vai ser sobre isso que a gente vai conversar depois de assistir o vídeo. Que elementos estão ali presentes? Que diferenças esses elementos trazem para um momento da contação, da narrativa, para a relação da criança com a história? Tá? Então, é um pouquinho por aí que vai ser a nossa conversa. Pode colocar, Pri. Chapeuzinho e o Leão Faminto. Escrito e ilustrado pelo Alex Smith, traduzido pela Gilda de Aquino, editora... Caraca, você vai cantar... Você não quer cantar hoje? Pelo amor de Deus, eu vou pegar o fone para escutar a minha aula. Esta é Chapeuzinho, e hoje ela vai ser devorada por um leão. Este é o leão. Bem, isso é o que ele acha que vai acontecer. Em uma manhã de verão, tia Rosa acordou coberta de pintas. Só havia uma coisa a fazer. Trim, trim, trim. Que horror! Coitada, disse Chapeuzinho ao ouvir a notícia. Vou já para aí. Então, ela encheu sua cesta, deu tchau para o pai e partiu. O caminho era longo até a casa de tia Rosa. Chapeuzinho passou por baixo das girafas, por cima dos crocodilos sonolentos e acenou para os barulhentos macacos. Ela caminhou devagarzinho entre os formigueiros e correu por baixo das gazelas saltitantes. Depois pegou carona em um elefante. Espremeu-se entre os hipopótamos e os javalis e cumprimentou os suricatos. Olá! Então, sentou-se para descansar à sombra de uma árvore frondosa. E foi aí que o leão apareceu. O leão faminto. Olá! Rugiu o leão. Aonde você vai? Vou visitar minha tia que está coberta de pintas.
E no tempo que levou para sua barriga roncar, o leão faminto bolou um plano muito malvado. Meu plano muito esperto. 1. Ir para a casa da tia Rosa. 2. Escondê-la em um armário. 3. Vestir-me como a tia Rosa. 4. Esperar um pouco. 5. Saltar e comer Chapeuzinho. 6. Comer a tia Rosa de sobremesa. Você é um leão muito esperto, muito bem. E saiu correndo para pôr seu plano em prática. Primeiramente, o leão faminto enfiou tia Rosa no armário. Depois, vestiu uma de suas camisolas e cobriu-se de pintas. Claro que quando Chapeuzinho chegou, ela logo percebeu que não era a tia Rosa que estava deitada na cama. Rapidamente ela olhou em volta e viu sua tia espiando por uma fresta do armário. Então, Chapeuzinho decidiu dar uma lição no leão malvado. Ui, tia, que cabelo despenteado! E antes que o leão faminto pudesse fazer qualquer coisa, Chapeuzinho tinha escovado, penteado, torcido e trançado até que o leão estivesse com um novo visual. Isso não estava nos planos dele. Então, ele abriu a boca enorme. Caramba! Que dentes sujos e podres você tem, tia! E Chapeuzinho fez o leão faminto escovar, escovar, escovar os dentes até deixá-los brilhando. Ai, tia, que camisola velha você está usando? E antes que o leão faminto percebesse, Chapeuzinho tinha arranjado uma roupa bem mais bonita para ele usar. Isso também não fazia parte do plano do leão. Pare! Eu sou o leão faminto e minha barriga está roncando! Apontando o dedo para o leão, ela falou: Bem, tentar engolir criancinhas e tias é muito feio. Se sua barriga está roncando, só precisava pedir comida educadamente. O leão faminto soltou tia Rosa do armário e pediu muitas desculpas. E juntos os três saborearam uma travessa cheia de rosquinhas. O leão comeu 5. Logo começou a escurecer, então o leão caminhou de volta com o Chapeuzinho, comportando-se muito bem, e prometeu nunca, jamais, em tempo algum, tentar comer outra tia ou qualquer criança. Mas talvez ficasse tentado a comer o papai. Não, gatinho mau! E fim. Esse é um dos meus livros favoritos, não sei se todo mundo aqui conhecia. Espero que tenham gostado. E aí a gente abre agora a roda, né? Essa roda quadrada. Para quem quiser fazer comentários, o que vocês perceberam em relação à narrativa, o que chamou a atenção. Boa noite. Meu nome é Maria Hilda e amei a história. Eu sou também uma amadora contadora de histórias aqui na minha cidade, fruto do trabalho do meu pai, que antes do cinema abrir aqui na cidade, ele fazia uma contação de histórias. E eu amo essas histórias que vêm com uma outra releitura. Uma que eu gosto também é a verdadeira história do Três Porquinhos, né? Do Lobo Mau. Também amo essas releituras, essas coisas que fazem a gente pensar novamente e reconstruir essas narrativas dessas histórias. Me chamou muita atenção as ilustrações. Elas já falam por si só, né? As ilustrações são fantásticas, o colorido do livro também muito bacana. E parabenizo pela escolha da história que veio, eu não conhecia, e veio fazer inferências, né? Num conto
popular, num clássico que a gente tem, né? Incrível seu pai contar. Só um minutinho, Carolina. Incrível seu pai contar histórias antes do cinema. Amei isso. Que lindo poder articular essas duas artes, né? Pode falar, Carolina. Boa noite, eu me chamo Lucas e recentemente eu fiz uma oficina na prefeitura onde eu trabalho, que eu usei esse livro. E a gente usou esse livro para fazer atividades de geografia, atividade de matemática, ciências, todo em cima desse livro aí. Eu gosto muito desse livro. Que bacana. Essas leituras realmente nos mostram o quanto é possível criar, né, a partir das histórias que já existem, o quanto é possível as crianças construírem outras histórias, né? Olá. Olá. Boa noite, meu nome é Ângela. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou muito resfriada. Eu estou toda bagunçada em casa, acabei de chegar do trabalho. Onde que eu trabalho na prefeitura, muito distante de onde que eu moro atualmente, mas deu para poder pegar o finalzinho do conto que você estava fazendo da história africana e consegui pegar o início dessa introdução, né, até o final da história dessa nova releitura sobre a Chapeuzinho Vermelho. Achei muito interessante, que eu não conhecia essa história contada dessa forma. E eu achei maravilhosa a forma como você fez para poder... A entonação da sua voz, achei perfeito. Assim, já fiquei imaginando com fantoches ou dedoches, aquele mundo, aquele ambiente para contação de história. Parabéns. Obrigada. Vamos aproveitar e vamos tentar destrinchar aqui o que na entonação vocês perceberam. Porque a ideia da oficina é justamente essa, né? Infelizmente, a gente não tem, né, tempo e nem presença física para que vocês possam treinar todo mundo, né? Eu gostaria de falar, posso? Fala, claro, Lucas, pode falar. Oi, boa noite. Então, assim, primeiramente, parabenizar a contação de histórias. E um ponto interessante que eu percebi é que tem um som atrapalhando, aí não tá... Esta outra paciente veio com o filho bebê à delegacia da mulher em São João de Meriti. Tem uma televisão atrapalhando. Agora consegue me ouvir? Sim, então, pode falar. Um ponto que eu achei interessante foi no começo da história, onde fala sobre a questão da coca, que remete a vários significados. Então, ao mesmo tempo que você está ali fazendo a narrativa da história, você está ensinando aos alunos que uma palavra tem vários significados. Por exemplo, jerimum, a abóbora, que em algumas regiões do Brasil, né, esse legume, né, esse alimento, ele tem falado de outra maneira, né? Então, você pode estar ensinando também, ao mesmo tempo, a história, os regionalismos, né? As formas de se escrever, de falar determinadas palavras, muito interessante mesmo. E, assim, reafirmar aqui a importância do papel do professor leitor, né? Que a leitura de leite, a leitura compartilhada. Então, ao tempo que o professor ele, né, proporciona esse momento de leitura, ele amplia o repertório do aluno, amplia o imaginário do aluno. Então, assim, é muito interessante. Então, assim, considerando esse período pós-pandêmico, né, onde muitas crianças, infelizmente, não tiveram acesso à leitura, ao conhecimento, quando o professor ele
proporciona essa prática leitora em sala de aula, está ao mesmo tempo motivando o aluno, né? E tentando assim resgatar esse estímulo pela leitura que foi, né, se interrompido pela pandemia. Acho muito interessante. É muito importante você ter tocado nisso, Lucas. No papel da literatura, no papel das histórias, na sua dimensão humanizadora, né, nesse olhar mais amplo que a gente precisa ter realmente para a literatura, né, como algo que nos forma, que nos mostra outras formas de ver o mundo, outras formas de estar no mundo, de criar, né, de se relacionar com os outros. A escola tem uma tendência de usar a literatura de uma maneira muito instrumental, né? Então eu quero trabalhar tal coisa, vou usar essa história porque essa história me ajuda a trabalhar tal coisa. Não que ela não possa ser usada assim, né? Não que o livro não possa ser usado assim, mas a gente precisa caminhar mais alguns passos, né? A gente precisa também trazer livros de qualidade, com outros objetivos que não apenas esse do ensino do conteúdo, né? Você até tocou de eu ter explicado o que era a Coca, né? Isso é um ponto importante também da gente conversar, porque às vezes a gente está contando uma história e pode ter uma ou outra palavra que as crianças não entendem, né? Então não tem problema também você abrir um parênteses ali, né? E explicar rapidamente ou lançar uma pergunta, né? Essa interação com as crianças durante a contação, ela pode acontecer, né? Em algumas histórias vai fazer muito sentido que aconteça. Queria puxar aqui a Joyce escreveu, né? Ela reparou ali, por isso que a gente achou importante também mostrar pelo vídeo, porque ia dar para vocês verem melhor o livro, né? Ela reparou que no projeto gráfico do Alex Smith, ele colocava algumas palavras com uma letra maior, algumas palavras em caixa alta, né? E não sei se vocês repararam, mas eu aproveitei isso durante a contação. Então, nessas palavras que ele enfatizava, eu também falava de uma maneira mais enfática, né? Eu aumentava um pouco o meu tom de voz, né? O que mais que vocês repararam em relação à maneira como eu estava contando essa história da Chapeuzinho, gente? Para a gente tentar ver aqui o que a gente precisa pensar quando a gente está contando uma história a partir de um livro. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Aparecida. Eu pude perceber que na tua entonação, ela fazia com que sentimentos e emoções se linkassem, né, à história. Trabalhava o medo, trabalhava planejamento ao mesmo tempo, né? Então foi ampliando o universo de compreensão, né, com a literatura e ao mesmo tempo, né, o contato consigo próprio. Então eu gostei muito dessa parte. Obrigada. Pode falar, Luciene. Está sem som. Não estou te ouvindo ainda, não. Só para avisar que avisaram no chat, a André avisou que essa gravação está sendo divulgada no YouTube. Então, para quem não conseguir estar aqui dentro, né, pode estar assistindo por lá. Ai, Luciane, que pena, não está dando para te ouvir. De repente, coloca no chat o que você ia falar, tá? Vocês colocaram também a reprodução dos sons dos animais ao longo da história, né? Então, teve um ou outro animal que eu trouxe o som, né? Quando aparecem os crocodilos sonolentos, eu fiz o som do bocejo, né, para remeter a esse sono deles. Escreveram também a diferença entre as falas, né? A voz do leão e a voz da menina, exatamente. Então, eu brinquei com o meu timbre de voz, mudei os timbres para diferenciar
esses dois personagens principais, né? E isso ajuda não só a dar vida para a história, mas ajuda também as crianças a acompanharem a narrativa, né? Isso também me permite, não sei se vocês repararam, mas nem sempre eu lia essa explicação de falou o leão, falou a Chapeuzinho. Nem sempre eu lia isso, porque não era necessário, porque eu estava ali modificando as vozes justamente para que as crianças percebessem essa diferença. Ainda não consegue me ouvir, né? Sim. Foi você que falou, né? Sim. Foi. Eu trabalhei muito tempo como sala de leitura, professora de sala de leitura, né, de mediadora, e a gente faz muita contação de história. E a diferença que eu vejo entre contar a história sem o livro e contar a história do livro é você. Quando a gente não tem o livro, você tem que ser o livro, você tem que ser todos os personagens, né? Tem que ter o cuidado de as feições do seu rosto, os gestos que você faz, os passos que você dá. Então, contar sem o livro é você ser o instrumento total daquela contação. O livro, ele te dá uma facilidade muito maior. Esse livro, eu achei interessante também essa coisa das letras. Muitos livros não trazem isso, e você tem que ter, quando você faz a leitura, você tem que ter esse cuidado de perceber essas modificações, essas nuances de voz que a gente tem, né? Falou mais baixinho, falou mais alto, né? E se a gente não tem esses pequenos detalhes, a gente estraga a história. Né? E, assim, ler, eu digo que a leitura é o início de tudo, né? Você lê para a criança, você fazer essa leitura, você como professor, abrir esse momento de encanto, é um encantamento, né? Você fazer a leitura para a criança é um encantamento do ler. É você fazer o encantamento do que é ler, do que é estar neste mundo letrado. Então, assim, eu amo fazer leituras. Perfeito, Luciane. Que bom que você conseguiu falar, que você não ia conseguir traduzir tudo isso aqui no chat, né? Você trouxe essa questão do preparo, né? Teve mais 2 pessoas aqui no chat que falaram disso. Então, você ler a história, conhecê-la bem, pensar, né, em que momentos que eu vou diminuir a velocidade da voz, em que momentos que eu vou aumentar a velocidade. Isso vai ter a ver com a narrativa, vai ter a ver com o que está acontecendo, vai ter a ver com as emoções dos personagens, né? Então, tudo isso traz essa vida para a história e faz toda a diferença, com certeza. Você falou também dessa diferença entre contar a história com um livro e sem um livro, que sem um livro certamente é mais difícil, traz mais desafios. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão da expressão facial, né? Dos gestos, que nesse exemplo que a gente trouxe agora no vídeo não tem, né? Justamente porque não aparece, eu não apareço ali, só o livro, né? Mas a gente já continua essa conversa. Boa Quem noite. mais, gente? Aqui é a Alessandra. Então, achei tão interessante a sua entonação da voz e me remeteu às minhas crianças, que eu trabalho com a pré-escola. E quando a gente faz a encenação com os fantoches que eles escolhem ser. As falas, o timbre da voz que eles mudam para encenar quando é o pai, ou quando é a própria criança, eles afinam a deles. Porque aí foi engraçado assim, então tá, eu vou ser uma criança. Como fala uma criança? É fininho, tia. Aí eu faço a voz, eu quero brincar mais, pai. Vai para casa que você não pode mais. E assim, é muito importante porque assim, trabalha muito a imaginação. A primeira apresentação sua, quando você falou, me remeteu àquela do rato, que é do Palavra Cantada. Rato, meu querido rato, que vai falando passo a passo e volta. Gente, trouxe uma recordação maravilhosa, que eu amo aquele vídeo. Então, assim, né, ele é lindo. E quando você... Essa eu não conhecia. Mas você vê
o tanto que trabalha a memória da criança, porque tem que recordar o passo a passo. É lúdico, mas vai trabalhando a memorização. É muito legal. Bacana, Alessandra. Mais alguém, gente? Juliana levantou a mão. Então, boa noite a todos e todas. Eu estava aqui pensando, porque eu ainda preciso usar máscara em sala de aula, né? Eu tenho alunos que não se vacinaram, crianças com comorbidades, e é muito importante a entonação com essa questão da máscara, porque assim, o nosso sorriso, tudo isso a gente perdeu, na verdade, com o uso da máscara, né? Então a gente tem que se esforçar muito mais para que a emoção da história, né, aconteça. Eu até comentei no chat que já aconteceu de aluno trazer livro para eu ler. Tia, lê. Aí eu leio. Mas eu falo, quando eu leio o livro sem ler antes, eu não consigo ler tão bem. Aí eu peço, posso ficar com o livro? Posso ler na próxima semana de novo? Aí eles trazem de novo para eu ler. Porque é isso, se a gente não se prepara, eles percebem que a gente não está conectado com a história. A verdade é essa, né? A gente se conecta com a história, e isso faz com que eles se conectem. Se a gente não se conectar com a história, eles percebem na hora. Tem criança que fica olhando para o teto. É bem interessante isso. Assim, a questão da entonação, da gente teatralizar mesmo, né? É como se fosse uma interpretação artística. A gente está ali, né? Interpretando uma obra de arte. A verdade é essa, literatura, né? A gente está interpretando. Aí eu lembrei dessa coisa da máscara, queria comentar, porque realmente a máscara é um desafio, né? Então, sempre que dá, eu leio até no pátio. Às vezes eu vou lá para o pátio, ponho eles longe e leio sem máscara para poder ter essa experiência. Eles terem essa experiência de me ver, né? Ver minha expressão e entender mais a história. Era isso. Essa é uma ótima sugestão, porque é um grande desafio mesmo. Né? Dar aula de máscara já tem sido um desafio enorme, a gente faz um esforço muito maior para ser compreendido, e imagino contar a história. E é isso, essa questão do preparo é muito importante a gente conhecer antes a história. A gente tropeça, não tem como, né? Ela não vai ficar tão bacana como se a gente já tivesse pelo menos lido e relido umas 2 vezes. Oi, boa noite. Eu estava escrevendo sobre isso e resolvi me manifestar, eu estava digitando. Eu tenho a minha playlist de livros que eu acabo contando todo ano, né, para as diferentes turmas que eu trabalho com alfabetização, que são livros que eu amo, e por eu conhecer e todo ano eu trabalhar, eu acabo fazendo de uma forma mais diferente, mais lúdica. Eu tinha até escrito o nome desses livros, que é Meu Dente Ainda Doía, que eu amo, que é o livro do jacaré que perde o dente, que tem a parte do numeral. Chapeuzinho Amarelo também eu conto todo ano, porque eu gosto muito dessa história. Maria vai com as outras. É a minha playlist, que todo ano eu acabo renovando, adquirindo mais livros, e sempre conto essas histórias, porque eu gosto muito. E por eu gostar muito, eu acabo passando isso para eles. Sempre que eu conto essas histórias, eles acabam também gostando, desenhando, se aprofundando. Então, eu sempre utilizo umas histórias que eu já tenho um conhecimento prévio para poder mostrar de uma forma mais legal, mais divertida, né? A gente que é professor de alfabetização, a gente faz muita coisa, a gente se diverte muito, a gente tenta trazer tudo de forma lúdica para prender essas crianças, ainda mais depois da pandemia, que as crianças ficaram muito desmotivadas, né? Então, a gente faz o que dá para chamar essas crianças para a gente. É isso. Obrigada, Cíntia. E sabe que nesse livro que eu comentei, né, O Ofício do Contador de Histórias, esse é um dos pontos que elas trazem, do quanto que essa relação afetiva que a gente tem com a história é importante para que a gente possa contá-la. Eu queria aproveitar aqui também para a gente continuar brincando, né? Imagino que todo mundo conheça aquela... A gente vai brincar um pouquinho com entonação de voz e com timbre de voz agora. Imagino que todo mundo conheça aquela musiquinha dos 3 porquinhos. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? E a ideia é a gente brincar um pouco com essa música. Dessa vez vocês podem abrir os microfones, não tem problema se ficar terrível, né, para a gente de ouvir, não tem problema não. Então a gente vai cantar essa música primeiro num tom de voz nosso, normal, tá? Vamos lá?
Quem tem medo do Lobo mal? mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo Agora vamos cantar como se fôssemos um lobo mau, hein? Vamos lá? Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? O chapeuzinho vermelho vai aparecer para cantar. Tem medo do lobo Eu sei que tem muita gente que às vezes fica, né, envergonhado de fazer isso, né? Tem gente que fica, mas faz muita diferença para as crianças, né? E elas não vão levar na gozação, elas vão achar que faz parte da história, né? Elas vão perceber que você está encarnando ali o personagem. Então, é algo que vale a pena fazer, né? Mesmo quando a gente mexe um pouquinho, né? Porque é isso, cada pessoa se sente mais ou menos à vontade para teatralizar, como foi falado, né? Para representar aquela história. Algumas pessoas vão ficar mais ressabiadas para fazer isso, e tudo bem. Mas se a gente mexe um pouquinho no nosso tom de voz, se a gente mexe um pouquinho nas intensidades, isso já dá uma cor à história. Você se sentiu num coral, né? Rolou um coral mesmo. Eu queria pedir para a Pri compartilhar os slides para a gente poder continuar a conversa. Nesse cenário de guerra, inflação e aumento do taxa de juros pelo Banco Central. Com áudio aberto, gente. Lembra de dar uma desligadinha no áudio agora. Obrigada. A taxa de juros americanas para conter a inflação. Juros maiores puxam os investimentos para os Estados Unidos, mas podem também dignificar o desempenho nas economias em todo o mundo. Quem é o motivo do dólar? Pode ir passando, Pri. Nesse cenário aí de guerra. Isso, para aí rapidinho. Isso. Só para ver se a gente trouxe todos os elementos que eu tinha pensado em conversar, né? Acho que a maioria a gente já trouxe, essa questão das vozes, das diferentes entonações e ritmos a partir do que a narrativa vai nos trazendo da história. Essa questão da memória também, mesmo quando a gente está contando com um livro, se a gente conhece bem aquele livro, a gente acaba nos apoiando na memória e isso nos ajuda, né, a narrá-lo da maneira mais bacana possível. A gente vai falar um pouquinho agora sobre expressão facial e expressão corporal, porque são muito importantes também, mesmo quando a gente está usando o livro infantil. A criatividade também pode e deve estar sempre presente. A cada vez que a gente conta uma história, a gente pode mexer um pouquinho. Essa história da Coca mesmo, que eu contei no início do nosso encontro. Coisa mais interessante, essas pós, não? Tem áudio aberto, gente. A história da Coca mesmo, hoje eu resolvi trazer um outro elemento a mais ali, me deu vontade. Enfim, então a gente pode estar brincando. Você desligou seu som, claro. Tirei meu som, percebi, desculpa. Eu vi um comentário aqui no chat, né? Contar histórias eu não vejo, não entendo muito dessa maneira, né? Como tendo um dom, não. É uma questão de prática, é uma questão de experimentar, de
exercitar, de praticar, de estudar. Eu acho que vai muito mais por aí do que algo que a pessoa já nasce com essa capacidade, né? E como eu tinha comentado antes, a questão da relação com o público, né? A partir de uma fala do Lucas, se não me engano, em muitos momentos, quando a gente está contando uma história, vai fazer sentido trazer uma pergunta, lançar uma pergunta durante a história, fazer algum comentário, né? Aproveitar até algo que a criança fala, né? E encadear ali com o que está acontecendo na narração. Né? Então, essa relação com o público é importante estar atenta a isso também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, para a gente brincar mais um pouco, pode passar o slide. Eu trouxe aqui uma frase estranha. Desde que Genoveva da Silva Souza partiu, ninguém nunca mais soube do seu paradeiro. E eu preciso de voluntárias ou voluntários, porque a ideia é vocês lerem essa frase, fazendo. Já vi que tem mão levantada. Tem uma K4, um S aqui que já levantou rapidinho, foi a primeira a levantar. E depois a Luciene. E depois a Cirleia. Ótimo, são 4 voluntários, já temos 3. Então, você está me vendo? K4, um S, que eu não sei qual é o nome. Está me vendo? Então, escolhe uma das cores. Bota o seguinte. Lilás. Tá, lilás. Escolheu partida de futebol. Então, você vai ler essa frase como se você estivesse narrando uma partida de futebol. Pode fazer um primeiro ensaio e depois tentar uma segunda vez. Não tem problema nenhum, não. É para ler já? Não, né? Pode. Não tem problema você ensaiar também na nossa frente, não. Não tem problema, não. Você pode fazer uma primeira tentativa, não gostou, tenta de novo. Tá. Não, mas eu acho que dá para ler já. É porque está subindo saiu. É que está subindo umas tarjas em cima da sua apresentação. Não sei se está aparecendo para todos assim. Mas eu vou ler. Calma aí. Partida de futebol. Desde que Genoveva da Silva de Souza partiu, ninguém nunca mais soube do seu paradeiro. De primeira, hein? Caramba! Tô achando que você assiste bastante futebol. Não, eu gosto muito de história. Foi ótimo. Deixa eu botar aqui. Muito bom. Vamos lá, Luciene. Você agora. Escolhe uma cor. Azul. Essa é fácil. Você pegou uma muito fácil. Contando um segredo. Aproveita para trabalhar a expressão facial, expressão corporal. Mostra aí. Tá. Desde que Genoveva da Silva de Souza partiu, ninguém mais ouviu, ninguém mais soube do seu paradeiro. Muito bom, muito bom. Eu deixei a aula. E a gente vê, né, que mesmo uma frase tão sem nexo, né, assim, que nada tem a ver com o que vocês estão propondo, só com a entonação de vocês, com o gestual, a gente consegue imaginar essa cena acontecendo, né? Você contando realmente um segredo. Muito legal. Cirleia. Oi. Uma cor aleatória ou está aparecendo alguma cor na tela? Porque para mim não aparece nada. Eu estou mostrando 2 cartões. Com... Não te vejo. Não tem problema, não. Só diz se você prefere amarelo ou verde. Não estou entendendo nada. Não estou vendo nada. Verde? Vamos lá. Então, você vai fazer um discurso político falando essa frase. Ai. Depende de quem vai fazer o discurso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Você escolhe.
Desde que Genoveva da Silva Souza partiu, ninguém nunca mais soube de seu paradeiro. Vou votar em você, hein, Celéria. Oh, vote em mim! Levando fé. Está eleita, né, Eduardo? Maravilha. Lucas levantou. Lucas é o quarto voluntário. Lucas só sobrou o amarelo. Vai ser declaração de amor, Lucas. E... Posso? À vontade. Tem 2 Lucas, agora não sei. Peraí. Deixa pro outro aí. Ó, vou tentar, hein? Não sei se... Vou tentar. Desde que Genoveva da Silva de Souza partiu, ninguém nunca mais soube do seu paradeiro. E aí, menina, está apaixonado ele? Tá nada. Apaixonado, né? Mais ou menos, Luciene. Essa professora é para frente. Tem que ter mais romance aí nessa voz. Tenta de novo. Vai lá, Lucas. Mais uma Vou vez. tentar de novo. Vamos lá. Mas, se bem que eu sou romântico, eu sou um cara romântico, mas vou tentar. Então, eu saber. Desde que Genoveva da Silva de Souza partiu, ninguém nunca mais soube do seu paradeiro. Agora sim. Agora, esses suspiros a lá, professor Girafales. Dona Florinda, agora convenceu. Tá mais para uma comédia do que um romance nessa minha leitura, mas tudo bem. É porque a frase não ajuda, né, Lucas? Se fosse um poema, né? Se fosse um poema, ia ficar mais fácil, né? Eu dificultei a vida de você. Eu gostei da narrativa de futebol, ficou muito legal. Ficou mesmo. Beleza, né? Era só para a gente ilustrar um pouquinho essa questão da entonação, né? E mostrar como que é possível, gente. Né? Se vocês conseguem fazer isso com essa frase, vocês conseguem fazer isso com os livros de história, ó, molezinha. Né? Enxergar. Se eu fosse para fazer aí, eu ia me ferrar. Pode passar, Pri. E aí agora a gente vai continuar a conversa pensando um pouquinho essas entonações, a partir de trechos de 2 histórias que eu escolhi. Uma delas, não sei se vocês estão me vendo, é essa daqui, Carona na Vassoura, da Julia Donaldson e do Axel Scheffler. A tradução também é da Gilda de Aquino, né? Assim como a tradução do livro da Chapeuzinho, de Alfaminto. E a editora também é Brink Book, assim como o do outro livro. Tá? Essa é uma história, não sei se vocês conhecem, é uma história toda rimada, e a bruxa ela vai fazendo o seu trajeto e ela vai perdendo objetos, e a cada vez que ela perde um objeto, algum animal acha e pede carona, e ela vai dando carona para esses animais. Tá? É bem interessante. Eu escolhi alguns trechinhos. Eu vou ler tentando fazer nenhuma entonação, tá? Para não dar dica, porque a ideia é a gente pensar aqui junto como que vocês iam contar, o que vocês poderiam trazer de elementos ali enquanto vocês estão lendo essa história para as crianças, tá? Então, uma bruxa sorridente com chapéu pontudo tinha um gato peludo, e na trança dela tinha uma fita amarela. Ela voava contente, levando sua panela e seu gato na frente. Aí começou a ventar, o gato não gostou e, sem ninguém esperar, o chapéu da bruxa voou. O que vocês iriam chamar a atenção? O que vocês poderiam modificar aqui nessa entonação para dar vida para a história? Eu leria mais calmo. Acho que para mim leu muito rápido. Eu li rápido, só para quem está no celular conseguir ter acesso ao texto, entendeu? Porque eu não queria... O nome da história é Carona na Vassoura. Eu não queria dar nenhuma pista. Com certeza eu teria que ler mais devagar. Isso mesmo, Lucas. O que mais? Eu chamaria atenção para
os finais das palavras, né? Pontudo, peludo. Lê aí, Luciene, um trechinho, então. Como é que ficaria? Professora, cheia de graça, né? Com um chapéu pontudo, tinha um gato peludo, e na trança dela tinha uma fita amarela. Ela voava contente, levando sua panela, e seu gato na frente. Fechou, eu não consigo mais ver. Pri, você parou de compartilhar sem querer, ou não sei se foi querendo. Ah, fica melhor, talvez até que fique melhor assim, Pri, porque tá aparecendo umas tarjas, né? Não tá dando para todo mundo enxergar tudo. Talvez. Tem que enxergar tudo. Eu não quero que enxergue eu, não. Então, a Luciene sugeriu, né, de enfatizar as palavras que rimam. É uma forma... Tem alguém rindo a beça aqui. Professora, essa pessoa, ela nem sabe que ela está atrapalhando a aula, não tem como mutar ela, silenciar, não tem como a administração da aula fazer isso, porque realmente está atrapalhando bastante. Eu acho que agora a Priscila conseguiu. Então, o contente, né? A Luciene enfatizou o contente. Ela falava contente, levando sua panela e seu gato na frente. O que mais, gente? E a segunda parte, esse trechinho final aí da página. Tem como aumentar a tela? Porque eu não enxergo nadinha. É só puxar o zoom. Aí. Não tá esse negócio aí, amor. Era um dragão horroroso. Mas eu coloquei mudo aqui, ativei mudo. Vou ver aqui. Ativei mudo. Agora você botou o seu áudio para funcionar. Você tirou o mudo. Então, vamos para essa segunda parte. Era um dragão horroroso, soltando fogo pelo nariz. Ele vira para a bruxa e diz: ah, que petisco gostoso, vou comer bruxa no jantar. Não, a bruxa gritou e saiu voando, mas o dragão foi atrás dela. Socorro, gritava ela, aflita, procurando alguém para ajudar. Como que vocês leriam esse trecho? Posso ler? Pode ler, eu ia ler. Era um dragão horroroso, soltando fogo pelo nariz. E ele vira para a bruxa e diz: ah, que petisco gostoso! Vou comer a bruxa no jantar. Não! A bruxa gritou e saiu voando, mas o dragão foi atrás dela. Socorro! Gritava ela, aflita, procurando alguém para ajudar. Ótimo, Lucas, ótimo. E você conseguiu, mesmo já tendo um tom de voz mais grave, diferenciar a voz do dragão, né? Então, seu tom do narrador já é grave, né? Mas você conseguiu aí trazer um elementinho a mais ali para que as crianças pudessem sacar essa diferença. Ficou bem legal, bem legal. Pode passar para a próxima, Pri. Mas, quando ele ia começar a preparar seu jantar, de dentro do breu um monstro apareceu. Era alto, escuro e nojento, peludo e fedorento. Tinha 4 cabeças diferentes, tinha asas, chifres e dentes. E a voz terrível, quando começou a falar, era um rosnar horrível, um som de arrepiar. Grunhindo e pingando, foi logo ameaçando. Sai fora, bruxa minha agora. E aí, quem é que tinha falado que queria ler? Pode ler, se quiser. Eu posso, Giane? Vai, Cíntia. Você? Vai. Mas quando ele ia começar a preparar o seu jantar, de dentro do breu, um monstro apareceu. Era alto, escuro e nojento,
peludo e fedorento. Tinha 4 cabeças diferentes, tinha asas, chifres e dentes, e a voz terrível, que quando começou a falar era um rosnar horrível, um som de arrepiar, um grunhindo pingado. Foi logo ameaçando: sai fora, a bruxa é minha agora. Bacana, Cíntia, bem bacana. A Joyce colocou aqui no chat também uma sugestão que ela contaria essa parte como se estivesse sussurrando, porque tem um medo aí, né? Esse monstro aparecendo. Então é isso. É assim. o ar de suspense, né? Isso, um ar de suspense, exatamente. E aí a gente vê também que, claro, não existe uma maneira só de contar. Cada contador, cada contadora vai criando a sua maneira, né? A partir das suas preferências, a partir das suas experiências, né? A partir também do que conhece da turma. Então, isso é bem interessante. Pode passar para a próxima, filha. Agora a gente vai trabalhar com os trechinhos de uma outra história. Essa está na minha playlist. Que Cíntia adora, eu também. Que é a Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, um clássico. As ilustrações são do Ziraldo. A editora é José Olímpio. Eu gosto muito dessa história também, desde novinha. Vou ler esse trechinho. Peraí. Como o chat está aqui na frente, vou pegar o livro. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. E aí, como é que vocês contariam essa parte da história? Posso, Jeane? Pode, vai lá, Jeane. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. Nunca apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ficava parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Legal, Jeane, obrigada. Mais alguma sugestão em relação a esse trecho, gente? Alguém ia contar diferente? Então, eu queria dar uma contribuição. Posso? Fala, Juliana. Então, esse livro fez parte até da minha playlist, que eu também coloquei no nosso grupo de discussão, e eu utilizei ele durante muitos anos enquanto eu fui professora de alfabetização. Só que, diferente da amiga, eu contava fazendo um suspense nesse trecho. Posso ler? Claro, claro. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada. Vai pra lá. Alguém desativou meu áudio. É porque tiveram que desativar todos para ver se... Desculpa, Juliana. Não, que isso, tem problema Deu nenhum. o finalzinho. O finalzinho a gente não pegou. Não, então quando eu chegava no final, eu fazia um tom mais... Então ela vivia parada, deitada, sem dormir, com medo do pesadelo. Muito bom, bem legal, bem legal. Eu gosto de contar essa parte e a gente vê o quanto que é possível, né? Cada pessoa fazer de um jeito.
tem alguns medos dela que são surreais, né? São uns medos assim meio engraçados, de coisas que não podem acontecer. Então, eu gosto de enfatizar isso quando eu estou contando essa história. O Wagner até comentou aqui que dá para musicar, né? Pois é, aqui em casa a gente tinha o disquinho do Chico Buarque cantando essa não tem já muitos anos, mas tinha essa história cantada. Então, eu sempre me remeto também, me lembro um pouquinho assim dessa entonação do canto, mas que eu não ouço há muitos e muitos anos. Mas Era justamente isso que eu ia falar, sobre esse disquinho também. Não tomava banho para não descolar. Não tomava sopa para não descolar. Eu também tinha, e era muito bom. Eram ótimas histórias, né? Sim, maravilhosas. Maravilhosas. Eu nem lembrava. Obrigada, Jane, por ter me relembrado como que é. Mas eu costumo ler assim. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Um pouco por aí. Pode passar para a próxima. Tem as caras e bocas, né? Com certeza. Acho que tem mais um pedacinho dessa história. 1 ou 2. Eu vou ler sem entonação. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. E aí, quem se arrisca? Pode ler? Pode. Pode? Pode sim, Ângela. E todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Bacana, bem bacana. Mais alguma sugestão? Colocaram aqui no chat, encontraram o link da música, que legal. Alguma outra sugestão? Tem mais algum pedacinho, Pri? Vamos lá, o Érico também vai comer isso? Hoje esqueci. Cadê teu carregador? O que o Érico vai Isso aí comer? também. Não tem, claro, é o último. Tá, beleza. Então, passa para o próximo. Vamos continuar a conversa. Eu tinha a aula da faculdade, esqueci. De novo os áudios. Obrigada. Bom, queria fazer um comentário que eu considero importante, né? Tendo em vista, né, que a gente sabe que nem muitas escolas têm um acervo amplo, um acervo variado de livros de literatura infantil, né? A gente pode também aproveitar todas as histórias de tradição oral, os contos populares das diferentes regiões do Brasil, contos folclóricos, contos indígenas, contos africanos dos diferentes países, enfim, né? E trazer isso para a escola, né? Então, mesmo que a gente não tenha, não possa, né, garantir o acesso, como as professoras falaram no início, né, esse direito das crianças à literatura, aos livros, mesmo que a gente não consiga nem sempre dar conta disso,
né, da maneira como a gente gostaria, há muitas histórias disponíveis. Hoje em dia, com a internet, fica muito fácil, né, a gente ter acesso a isso. E elas trazem a mesma riqueza, né, e garantem esse acesso das crianças às culturas, né, às diferentes culturas, aos conhecimentos que deveriam estar sendo passados de geração em geração, né, mas que hoje em dia se tornam cada vez mais raros, né? Meus avós contavam histórias para mim, né? Meu avô materno contava os contos do Pedro Malas Artes, né? Imagino que muitos de vocês tenham ouvido histórias orais de pessoas das suas famílias e às vezes isso não acontece mais com as gerações das crianças com quem a gente está junto, né? E como é importante, então, que a escola possa ser esse espaço também. E aí eu queria também falar... Fala, Lucas, pode falar. Não, pode concluir, para não interromper. Eu posso falar? Eu vou mudar o assunto. Tá, deixa só... eu estou acompanhando aqui o debate, embora eu esteja preparando a janta, que é multiuso. Então, vamos lá. Você está comentando aí sobre os acervos. Eu acho assim, só para fazer um adendo, assim, a gente teve um termo da literatura, um pequeno, né, retrocesso quando o PENAIC acabou. Porque o PENAIC ele foi uma política de literatura dentro das escolas, de desenvolvimento da leitura, onde escolas públicas, inclusive as quais eu leciono, receberam acervos, sabe? De grandes obras e que estimularam a leitura. Eu lembro que em 2015 para 2016, todos os professores da rede onde eu atuo, em Belfor Roxo, na Baixada, iam aos sábados, né? Quem quisesse não era de cunho obrigatório, mas ganhavam um auxílio, né? Na época era um valor de R$200 como um complemento, né? como uma bolsa de estudos, mas não era nem pelo dinheiro, ela era pelo objetivo do programa, que, né, fomentava práticas que a gente podia levar até para a sala de aula. Então, assim, meio que se perdeu essa proposta, esse projeto. Então, assim, eu vejo que acervos ficam parados nas salas de leitura. Então, assim, livros riquíssimos que podem ser trabalhados, ajuda também na contação de histórias, né? na questão do despertar, da imaginação da criança, ler para uma criança. Né? A gente tem aí o do Itaú, né? O Leia para uma Criança, mas assim, quando a gente fala da questão de bancos, né, influenciando na educação, a gente tem que pensar no porquê que está de trás disso. Então, assim, eu ainda preferiria o PENAIC, né? Mas, assim, tomara que... Isso também é muito da questão governamental, né? Não estou aqui querendo fazer viés político, mas todos esses programas de fomento à leitura é de uma questão mais política. Então, tomara que um dia volte o PENAIC ou um programa semelhante, que até dá incentivo tanto para os alunos como para os professores. Perfeito, Lucas. Você quer, Priscila, falar um pouquinho sobre isso rapidinho? Hoje eu não vou falar não, Cláudia. Hoje eu vou ceder o tempo para o pessoal se manifestar aí. Tá bom. Beleza. Com certeza, com certeza. E é isso, né? A gente precisa de mais programas como esse que garantem, né, esse acervo variado de qualidade nas escolas e que eles sejam utilizados, né? Que eles não fiquem nas estantes, né? Que as professoras possam ter acesso e as crianças possam ter acesso a esses livros. Eu queria falar rapidinho, a gente já está chegando no momento mais final do nosso encontro, então eu vou tentar passar bem rápido por esse tema, que é o tema do aquecimento, né? Isso é um dos elementos presentes numa contação de histórias tradicional, né? E aí eu até peguei alguns exemplos de aquecimento desse livro, Ofício do Contador de Histórias, de diferentes países. Né? O que é o aquecimento? O aquecimento é esse contato que o contador faz, né?
esse primeiro contato que o contador faz com o público para chamá-lo, para atraí-lo para aquele momento da contação, né? Para seduzi-lo, para motivá-lo a estar ali presente e participante daquela contação. E aí, eu trouxe alguns exemplos, pode passar, Pri, eu vou ler rapidinho, só para vocês conhecerem a título de curiosidade, né? Então, nesse livro da InnoSource, da Gislane Matos. Todas as histórias moram num grande poço, o poço das histórias. Nesse poço, os personagens vivem em perfeita harmonia. Eles vão levando sua vida à espera de que alguém os chame para que suas histórias possam ser contadas. O contador de histórias é alguém que sabe como girar a manivela desse poço para trazer à tona todos esses personagens com suas surpresas e encantamentos. Mas o contador só consegue girar a manivela se vocês o ajudarem. Então, quando eu disser cric, vocês giram crack. Quando eu disser misty cric, vocês giram misty crack. Quando eu disser declic, vocês giram declac. Vamos lá. Cric, crack. Assim tá fraco, a manivela não gira. De novo. Cric, crack. Cric, a manivela gira. Pode passar, Pri. Essa fórmula apresentada anteriormente, cric-crac, era utilizada originalmente pelos marinheiros franceses. Então, estavam eles lá nos seus navios e usavam essa fórmula do cric-crac para contar histórias entre si, né, adultos. Resumindo-se a esses dois vocábulos, constitui o diálogo entre o contador e os ouvintes que se preparam para ouvir o conto. Posteriormente, essa antiga fórmula foi incrementada por Mimi Barthelemy, uma contadora haitiana, que estendeu o cric-crac para misty-cric, misty-crac, declic, declac. E depois, Jean Candotte, uma contadora francesa, introduziu o poço das histórias, tal como o descrevemos, né? Então, são maneiras que os contadores tradicionais, os contadores populares, vão encontrando, né, e vão construindo para criar esse clima mágico, para que a história possa ser ouvida, possa ser recebida, né, com o coração. Pode passar, Pri. Aí tem um outro exemplo. Entre os Agnis, lá no leste da Costa do Marfim, a sessão começa com uma série de canções. Em seguida, o primeiro contador toma a palavra e pergunta a alguém: Namin Roarro, não é esse meu conto? E a pessoa responde. Eu não estou conseguindo ler a resposta da pessoa, porque está com uma tardinha, mas responde lá nessa língua, né? E aí o contador começa, e depois um outro contador faz essa pergunta, e alguém responde, e assim vai. Ah, agora foi. Roarro. Sim, esse é o teu conto. Pode passar para o último exemplo. De novo, tem uma tarjinha em cima. Na Turquia, o contador meda, ele sentado, né, em uma cadeira acima assim, das pessoas, tem como acessórios um bastão e um lenço. Com o lenço, ele faz malabarismos, mímicas que atraem a atenção do público antes de iniciar o conto, e durante a narração ele usa o lenço para mudar de voz, imitar alguns personagens. Então, são alguns exemplos de formas de atrair o público para iniciar esse momento do conto. E aí eu pergunto para vocês, como é que é na escola? O que acontece na escola na hora de contar a história? Como geralmente é? Que é o mais comum de ter ou de acontecer? Pode tirar o slide. Todo mundo quieto, pelo amor de Deus. Mentira, não é assim, não. Rodinha. A gente tenta, né, chamar a atenção deles, silenciar um pouco, né, que eles são bem agitados, para iniciar. Mas história, quando você já chega com o livro, eles, pelo menos as minhas turmas, elas ficam muito interessadas, eles gostam muito desse momento de leitura. Eu geralmente faço no início da aula, né, que foi até um resíduo do PENAC, que na época do PENAC a gente tinha que fazer a leitura de leite e esses livros que a gente ganhou também. Então, geralmente eu faço no início da aula e eles gostam bastante. Eles até, o dia, eu sempre falo para eles, se eu te esquecer, vocês falam. Aí tem dias que eu
começo a aula, eles ficam me cobrando, tia, o livro, é história, é história. Então, já é uma rotina, já faz parte da rotina, então eles sempre estão esperando um livro diferente no início da aula. Legal, sim. É interessante que os meus alunos, eles não gostavam de livro quando chegaram da pandemia. Não tinham, não deram bola. Demorou assim umas 2 semanas para eu conquistá-los, né? E eles pedirem. E é interessante porque aí começou a ter um almoço na hora da leitura. Eu estava lendo, no meio do livro chegava o almoço e chamava eles para o almoço. Eu falei assim, gente, eu tive que mudar o horário do livro, porque era anticlimático, era todo. Aí agora a gente faz, depois do almoço, é a leitura, para poder acontecer. E eles gostam, e tem uns que falam, essa é a melhor hora da aula, e pedem mesmo, trazem livros de casa, para eu ler os que tem, trazem livros. Mas é isso, eles realmente. Eles têm que ser conquistados para esse momento, né? E a escola tem que conquistá-los também para esse momento. Não basta só a professora querer conquistar, né? Você perguntou como faz para no momento de leitura, e a gente costuma fazer uma musiquinha. Lá eu dou aula para o primeiro ano e para o pré, e nós fazemos uma música em que as crianças participam, batem palma e levantam a mão. Posso cantar? Claro. E agora, minha gente, uma história vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Ê, tralala, 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 tralala. E quando a história termina, e agora, minha gente, que a história terminou, batam palmas, batam todos, batam palmas quem gostou. Tralala, 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 tralala. E aí as crianças já conhecem, né? É isso. E uma coisa que eu quero sugerir para a amiga aí que tem a história interrompida e para os outros também, é que nós fizemos alguns professores têm, né? Outros não, os novos que chegaram agora não têm. Mas nós fizemos para o momento de leitura um símbolo para a porta. Então, eu tenho um sapinho que ele traz assim na plaquinha escrito hora da leitura, aguarde. Então, nesse momento, ninguém entra ou ninguém sai da sala. E aí eu tenho uma colega que tem um gatinho em que o rabo dele fica pendurado na porta e aí fica do lado de fora, dizendo também hora da leitura. Então, nesse momento, as pessoas sabem que não é para entrar, nem para sair, não é para bater, não é para nada. Quem estiver do lado de fora vai esperar, porque aquele momento é um momento sagrado. Assim como muitos outros, né, momentos na escola, mas aquele momento é um momento para não ser interrompido. Ótimas essas dicas, Jeane. Ótimo, ótimo. Muito bacana, né? Porque é isso. Esse fazer coletivo na escola é tão importante, né? E é uma maneira de educar também os outros profissionais, né? E perceberem que as práticas que estão ali se dando são práticas, né, que têm os seus momentos e precisam ser respeitadas. Muito legal. E foi muito bom esse exemplo que você trouxe da musiquinha. Eu queria puxar justamente, né, esperava realmente, e outras pessoas escreveram também sobre, né, usar uma música para iniciar a contação de história. E aí a gente queria aproveitar para problematizar um pouquinho, né, o olhar que se tem, né, para a postura que se pede das crianças no momento da contação de história, né? Então, assim, muitas vezes a musiquinha fala de ficar em silêncio, né? Fechar a boca e abrir os ouvidos, né? Alguma coisa por aí, né? E isso fala de uma maneira de entender essa relação com o saber, essa relação com o ensinar e com o aprender, mais antiga, né? Assim, mais tradicional, digamos assim, né? A gente tem
a gente tem, né, eu tive a oportunidade durante a pandemia de dar aula junto com a Priscila de literatura infantil, ela que é a professora que dá aula de literatura infantil lá na FEBEF, e aí eu pude dar aula junto com ela, foi maravilhoso, durante 2 semestres, e a gente conversava muito sobre isso com as alunas, né, do quanto que a interação das crianças no momento de contar a história pode existir, deve existir, né? As crianças não precisam estar ali, acreditar que as crianças precisam estar paradas, sentadas, de perninha de chinês, né? Em silêncio, e que essa é a única maneira que elas podem e devem estar ouvindo uma história, né? É reduzir muito esse momento, né? Então, assim, só para a gente ficar atento ao que a gente pede nesse momento para as crianças, né? O que a gente espera delas, né? Às vezes a gente acha que a criança não está prestando a menor atenção na história, né? E depois, na hora da conversa, a gente percebe que ela prestou atenção, só que ela parecia que não estava prestando. Para a gente, ela não estava prestando, mas ela estava. Luciene está ali falando consigo mesma, porque ela está sem microfone, dizendo que sim, que é por aí, né? Que muitas vezes isso acontece, né, Luciene? Então, assim... Eu tinha um aluno que dava cambalhota enquanto eu contava história. E quando eu perguntava, ele respondia tudo. Eu falava, meu Deus, você está dando cambalhota, criança. Pois é, Sem a maneira que existem histórias que pedem a participação das crianças. Sim. Sem contar que existem histórias que pedem a participação das crianças. E se a gente pede para elas passarem o zíper na boca, como é que a gente vai pedir para elas repetirem o gestual e a música da Coca, por exemplo? Sim. Aí fica mais difícil. Exatamente, né? A gente, né, de repente surge uma dúvida, né? Surge um comentário que aquela criança precisa fazer aquele comentário naquele momento, e beleza, tudo bem, e você trabalha com isso, não tem problema, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que surgiu no chat, se é preciso fazer algo para confirmar a participação. Tem alguém que está precisando já sair? Precisa, Andréia, Nathalie? Precisa, não. Tá, então tá bom. E aí vou aproveitar e vou botar mais uma pulguinha assim atrás da orelha, né? Porque na sua música, Jeane, você fala... a música fala de... todo mundo vai gostar, né? E aí eu fico me perguntando, será que todo mundo precisa gostar da história? Será que todas as crianças precisam gostar de todas as histórias? A gente sempre espera que sim, né? Porque a gente adora aquela história e a gente espera que todas gostem. Mas nem sempre vão gostar, né? E tudo bem também, né? Então, assim, só para a gente pensar também essas singularidades, né? Pensar esses interesses, esses gostos, enfim, né? A turma é tão diversa, né? Era um pouco por aí que eu queria trazer esse tema do aquecimento, né? E vocês podem criar musiquinhas também com as crianças, vocês podem criar, né, um ritual ali. Não sei se vocês assistem a Fafá Conta, por exemplo, né, que ela tem lá o ritual das antenas, né? Enfim, então vocês podem inventar com as crianças algum ritual para esse momento. Eu queria passar uma musiquinha que uma amiga minha que faz um trabalho voluntário numa escola inventou, e que as crianças todas aprenderam, enfim, e é bem interessante também. Então, vou pedir para a Priscila passar rapidinho, e aí eu fecho com isso a minha oficina e passo a palavra para a Andréia. Tem uma bruxa que está pronta para voar. Tem um castelo, tem caminhos, onda grande, passarinhos, final feliz e coisa boa para sonhar. Tem um castelo, tem caminhos, um gigante, passarinhos, final feliz. O áudio tá bom, só precisa começar do começo, isso. Fiquei, sentei, cruzei as pernas, fiz perninha de chinês, me preparando para a história escutar. Tem sapo monstro, tem princesas encantadas e um rei. Pode ter tudo que a imaginação criar. Tem jacaré, macaco, cobra, tem coelho, tartaruga. Tem uma bruxa que está pronta para voar. Tem um castelo, tem caminhos, onda grande, passarinhos, final feliz e coisa boa para sonhar.
Tem um castelo, tem caminhos, um gigante, passarinhos, final feliz e coisa boa pra sonhar. Essa tem até perninhas do chinês, né? Mas tem muita imaginação também, né? E eu já assisti algumas apresentações em eventos assim das crianças da escola, com as crianças todas cantando essa música junto com ela. Então, assim, enfim, a gente pode criar, né? A gente pode inventar com as turmas formas de contar história e de encantar. É isso, gente. Pode fechar, Pri. A gente que agradece, Clarissa. Vamos abrir os microfones. Muito obrigada, Clarissa, por esse trabalho super bacana, né? Esse trabalho com reflexões aprofundadas, com possibilidades, né? Que a gente sempre, enquanto professor que está na escola, no chão da escola, é o nosso desejo, né? De fazer uma reflexão aprofundada sobre os temas que a gente vai lendo, mas também sobre possibilidades práticas, e você trouxe para a gente isso, e foi realmente incrível essa partilha desses conhecimentos que você tem, e a gente ficou com gostinho de quero mais, né? A gente queria ir mais uma segunda oficina com você, e quem sabe a gente depois se organiza para isso, dentro das suas possibilidades também, mas muito, muito legal, muitíssimo obrigada. E também queria agradecer a todos presentes, e eu queria também me desculpar pelos problemas técnicos que nós tivemos, porque inicialmente nós faríamos como vocês têm feito, têm participado no próprio canal da plataforma do curso de especialização. Só que por conta da necessidade dessa interação via áudio e via vídeo, nós preferimos fazer numa sala que pudesse nos dar essa possibilidade de interação. Então, a gente tinha a possibilidade do Meet e a gente tinha a possibilidade do Zoom. E o Zoom, nós estamos fazendo a transmissão através de uma sala de uma de nossas companheiras, também da FEBEF, e nos foi informado de que não teriam limites. Então, a gente poderia receber 200, 300 pessoas, e fomos surpreendidas agora, nesse momento, com um limite de 100 participantes. Então, eu queria pedir 1000 desculpas aos cursistas que não puderam entrar, e nós ficamos aqui nos bastidores tentando resolver essa situação para fazer a transmissão via o canal do YouTube da plataforma. E aí eu queria aqui publicamente agradecer muitíssimo a professora Priscila, que se desdobrou em tentar fazer essa transmissão, porque a gente também não tinha essa previsão de fazer a transmissão, e a Nathalie também, que é apoio de coordenação. Nós ficamos aqui nos bastidores, eu sem poder ajudar muito, porque eu não sei, não tenho traquejo com o Zoom, muito menos com transmissão do canal, mas a Priscila e a Nathalie garantiram aí que a gente pudesse fazer essa transmissão simultânea no canal. Então, muitíssimo obrigada a Priscila e a Nathalie. E também essa dificuldade de mutar, né? Também a Priscila estava praticamente sozinha aí na parte técnica, então a gente teve um atraso aí para mutar alguns colegas que estavam com dificuldade de mutar. No mais, pessoal, assim, agradecer muito a todos vocês, falar que nós estamos à disposição dos mediadores, nós estamos à disposição dos cursistas através dos nossos canais de comunicação da própria plataforma. Então, muitíssimo obrigado, boa noite a todos, e quem sabe a gente tem aí uma outra oportunidade de dar continuidade a essa oficina com Clarissa. Então, Clarissa, suas palavras finais, e a gente aqui agradecendo muitíssimo a sua participação brilhante aqui nessa oficina, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de todo mundo. Essa oficina só foi possível porque vocês participaram, porque vocês promoveram essas trocas, garantiram essas trocas. Sei que não é o mesmo, né, que estar presencialmente, sei que foi curtinha, dá esse gostinho de quero mais mesmo, mas espero ter contribuído para que vocês pensem, né, nesse momento de contação, pensem com mais calma, com mais atenção, com mais cuidado, para que vocês contem histórias cada vez de uma maneira mais bacana,
né? E as crianças se tornem leitores como a gente deseja e almeja, né? É isso, gente. Foi ótimo estar com vocês. Que vocês tenham uma boa semana. Que vocês continuem curtindo bastante o curso. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.